sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de português, tá bom? No conteúdo, tipos de sujeito. Aqui no nosso livro, ainda continuamos no nosso módulo 2, tá certo? Então, aqui no livro de vocês, na página 29, a gente vai ver esse conteúdo hoje, tipos de sujeito. Então, vamos ver aí a classificação de alguns sujeitos, tá certo? Então, acompanhe aí no livro de vocês vão prestar atenção na aula, uma explicação para posteriormente vocês fazerem as atividades de vocês, tá ok? Então, vamos aqui ver sujeitos, tá? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desinicial, tá? Eu coloquei aqui as duas classificações porque é assim mesmo que ele é classificado. Até mesmo no ensino médio vocês vão ver essas duas classificações, essas duas nomenclaturas para o sujeito oculto ou desinicial, tá bom? Mas as duas definições estão corretas. Sujeito indeterminado e oração sem sujeito, tá bom? Então, nós vamos hoje na aula ver esses 5 tipos de sujeito, como vocês vão encontrar eles dentro da oração, quais são as dicas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é o sujeito, professora? Qual é o conceito de sujeito? Então, vamos aqui revisar. Sujeito é todo e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo, tá bom? Então, toda aquela sentença ou aquele termo que está relacionado ao meu verbo, eu vou classificar ele como sujeito, tá ok? E aí, eu vou desmistificar um pouco aqui para vocês, que às vezes a gente pensa que sujeito sempre vai ser o ser, uma pessoa, tá bom? Dentro da oração. E não necessariamente vai ser um ser, uma pessoa ou sujeito dentro da minha oração. Prestem muita atenção nessa definição. Toda e qualquer sentença, expressão, termo que esteja se referindo ao meu verbo, eu vou sim classificar ele como sujeito, independente de eu estar falando de uma pessoa, de um ser, tá bom? Então, aqui você já pega uma informação muito importante. O meu sujeito sempre vai estar ligado ao meu verbo. Eles andam de mãos dadas. Não esqueçam disso. Sujeito e verbo são inseparáveis. Se o meu verbo estiver no plural, o meu sujeito vai estar no plural. Se o meu sujeito estiver no singular, o meu verbo vai estar no singular. Eles concordam, eles andam juntos, eles passeiam juntos, tá certo? Então, dentro de uma oração, se você desconectar o seu verbo do seu sujeito, colocar o sujeito no singular, o seu verbo no plural, a sua oração já vai ter um sentido errado, já vai estar errada a sua oração, tá bom? Então, tenham sempre muito isso bem claro. Sujeito e verbo sempre andam juntos, sempre passeiam juntos, tá bom? Então, vamos aqui continuar. E aí, eu trago aqui para vocês uma oração onde vocês vão ver que o sujeito está concordando com o meu verbo e em nenhum momento é um ser ou uma pessoa. Tá bom? Já para vocês tirarem isso da cabeça, porque tem muito aluno que chega lá no ensino médio e ainda pensa que o sujeito tem que ser um ser ou então uma pessoa. E não é assim. Qualquer sentença, qualquer termo, qualquer expressão pode sim ser o meu sujeito, contanto que ele esteja relacionado ao meu verbo. Então, aqui é a nossa oração. O navio quebrou no porto. Quem está aí junto com o meu verbo? Navio. Quem está concordando com o meu verbo? Navio. Então, quem é o meu sujeito? É o navio. Tá certo? Navio é pessoa? É ser? Não. É um grande objeto. Não é isso? Então, aqui você já tem claramente essa definição de que qualquer sentença ou termo que esteja relacionado ao meu verbo, ele vai ser classificado como meu sujeito. Tá bom? Então, vamos aqui continuando. E aí eu tenho aqui as definições de sujeito, né? No livro de vocês já vão fazendo esse acompanhamento também, tá bom? O que é o sujeito simples? Contém
professora, o que é núcleo? Núcleo é aquele termo da oração que se eu retirar, a minha oração perde o sentido. Tá certo? Então, se eu tenho apenas um único núcleo, aonde o meu verbo conversa com esse núcleo, tá bom? Então, eu classifico ele como sujeito simples. Vamos aqui ao nosso exemplo. As vacas pastavam na fazenda. Vacas aí, né, vão ser o meu sujeito, estão no plural, tá bom? Então, o meu verbo também tem que estar no plural. Lembra que eu acabei de falar para vocês que sujeito e verbo concordam em número e pessoa. Então, se aqui o meu sujeito simples, vacas, está no plural, o meu verbo, já que vai concordar com vacas, também tem que estar no plural. Então, as vacas pastavam e o meu verbo está no plural, concordando com o meu sujeito simples, vacas, tá certo? E aí contém o núcleo que eu quero chamar a atenção para vocês é justamente quem? Vacas, porque se eu retirar esse núcleo vacas da minha oração, vai perder totalmente o sentido, não é isso? Então, prestem bem atenção quando eu me refiro a sujeito simples, tá? Contém um único núcleo. E aí vocês vão ver essa mesma oração transformada, prestem atenção, num sujeito composto, que contém 2 ou mais núcleos. Então, lá na oração anterior, eu só tinha um único núcleo, que era vacas. Aqui eu já tenho 2 núcleos, que é as vacas e os bois pastavam na fazenda. Então, aqui eu tenho 2 núcleos, tá certo? Então, 2 sujeitos. Então, eu classifico como sujeito composto, tá bom? E estão no plural, né? Porque é mais de uma vaca, então são as vacas. É mais de um boi, são os bois, concordando com o meu verbo, que continua no plural, tá bom? Então, é o que a gente chama de concordância verbal, tá ok? Meu sujeito sempre concordando com o meu verbo. Vamos continuando aqui, e aí eu já entro aqui na classificação, o que é o sujeito oculto ou desinicial. Vamos ver a definição dele. Não está expresso na oração, ele está subentendido na conjugação verbal. Por isso que ele tem essa classificação desinicial. Desinicial vem de desinência, desinência do verbo. Quando eu conjugo as minhas pessoas, as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural, o meu verbo, ele tem uma desinência, né? No finalzinho do verbo, ele tem uma desinência. E por essa desinência, eu consigo dizer, né, qual é a pessoa que está sendo conjugada ali, tá certo? É o que acontece no sujeito oculto. Ele não está expresso. O que é expresso, professor? Ele não está escrito ali, não está escrito nitidamente para você ver, mas você consegue, né, através da desinência do verbo, você consegue me dizer qual é a pessoa que ali está. Se é alguma pessoa do singular ou então alguma pessoa do plural, tá bom? Então, vamos ver aqui a oração. Estamos felizes com a aprovação de todos. Estamos. Tá aí o meu verbo. O sujeito está explícito? Não, ele não está explícito, ele não está escrito ali, né, antes do estamos. Mas eu consigo encontrá-lo, eu consigo classificar ele pela desinência, né, estamos, né, o nós aí. Eu estamos, tu estamos, nós estamos. Então, aí eu encontrei o quem? O meu sujeito que estava oculto, tá bom? O meu sujeito desinicial. Pela desinência do meu verbo, eu encontrei o meu sujeito, que é quem? Nós. Nós estamos, tá bom? Então, é muito tranquilo vocês encontrarem o sujeito oculto, porque você vai no verbo, e pelo verbo você encontra a pessoa, tá bom? Se é uma das pessoas do singular, eu, tu, ele, né? Ou então se é uma das pessoas do plural, tá? Nós, vós, eles.
No caso aqui é nós estamos, tá bom? Vamos aqui continuar a nossa aula. Mais uma vez aqui. Trouxemos comida e água. Trouxemos. Quem trouxemos? Tu trouxemos? Eles trouxemos? Não, mais uma vez, nós trouxemos, tá? Então, mais uma vez aqui, pela desinência do verbo, eu consigo dizer que o meu sujeito aqui é nós, tá? Eu e mais a outras pessoas, tá bom? Eu estou inclusa nisso. Quando eu falo nós, né? Eu estou inclusa, eu me incluo dentro dessas pessoas aqui, tá bom? Pensei em você. Pensei, tu pensei, ele pensei, eu pensei. Então, aqui eu já tenho, né, o meu sujeito oculto, é eu, tá bom? Pela desinência do verbo pensei, eu consigo achar o meu sujeito, que no caso aqui é eu, tá bom? Então, é muito tranquilo o sujeito oculto quando você consegue, pela desinência do verbo, você consegue encontrar o seu sujeito, tá bom? E aí, aqui eu tenho uma observação para vocês. Sujeito oculto, o verbo deve estar na primeira ou segunda pessoa do singular ou plural. Então, anotem essa dica que vai ser muito de fundamental importância para vocês. Que quando a gente tem essas dicas assim, a gente já consegue mais rapidamente absorver o conteúdo, tá? Então, o sujeito oculto, ele sempre vai estar primeira, segunda pessoa do singular e do plural. Quem é a primeira e segunda pessoa do singular? Eu, tu, tá bom? Então, o sujeito oculto pode ser eu ou tu. E a primeira e segunda pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. E a segunda pessoa? Vós, tá bom? Então, anotem essa dicasinha aí que vai ser muito bom para vocês. Vai ficar mais fácil para vocês identificarem sempre nas orações o sujeito oculto, tá bom? E aqui nós já passamos para outra definição, que é o sujeito indeterminado. Vamos lá ver a definição de sujeito indeterminado. Não aparece expresso na oração e não pode ser identificado. E aí eu chamo a atenção de vocês aqui para justamente essa diferença do indeterminado para o oculto. O oculto, por mais que ele não esteja expresso na oração, eu consigo encontrá-lo, eu consigo classificá-lo pela desinência do verbo. Isso não vai acontecer no meu sujeito indeterminado, tá bom? É uma grande confusão sempre na cabeça dos alunos, eles fazerem essa mistura, né? Acharem que é sujeito oculto quando é indeterminado ou vice-versa. Então, quando vocês têm isso muito claro, que sujeito oculto, mais uma vez falando, tá bom? Que é sempre bom a gente falar, repetir 2, 3 vezes, que é para vocês aprenderem definitivamente. Sujeito oculto, ele não vai estar expresso na minha oração, mas eu consigo classificá-lo pela desinência do verbo. E o meu sujeito oculto, ele sempre vai ser primeira ou segunda pessoa do singular, primeira e segunda pessoa do plural, tá certo? Ou então, meu sujeito oculto vai ser eu, tu, nós e vós. Essas 4 pessoas aqui são pessoas que você pode encontrar lá na sua oração, no seu sujeito oculto. Professor, e como é que eu vou encontrar ele? Mais uma vez falando, pela desinência do verbo. Sempre pela desinência do verbo. Fechado essa definição de sujeito oculto, vamos ver a definição de sujeito indeterminado. Mais uma vez falando, ele também não aparece expresso na oração e eu não posso identificá-lo. Eu não vou classificá-lo, eu não vou saber quem realmente ele é, tá bom? O verbo vai estar na terceira pessoa do singular ou plural, tá bom? Então, o verbo sempre vai estar se referindo a ele ou eles, tá certo? Mas aí eu pergunto a você, você sabe quem é ele? Você sabe quem são eles? Não, a gente não consegue identificar. Por isso que é um sujeito indeterminado, porque eu não consigo dar uma
uma definição para esse sujeito. É a grande diferença para sujeito oculto, tá bom? E uma outra dica também é que o verbo, no sujeito determinado, o verbo sempre vai ser o verbo mais o pronome se mais uma preposição. Então, se na minha oração eu tenho essa sequência de verbo, pronome se mais preposição, eu já sei que ali dentro daquela oração é um sujeito indeterminado. Eu não vou conseguir encontrá-lo, eu não vou conseguir classificá-lo, tá certo? Então, anotem essas duas dicas. Sujeito indeterminado, o verbo sempre vai estar na terceira pessoa do singular ou do plural. E também a minha oração pode vir nessa sequência. O meu verbo, mais um pronome se, mais uma preposição. Vamos ver exemplos que é para vocês absorverem bem bacana esse conteúdo, tá bom? Então, vamos aqui. Compraram pão e queijo. Compraram. Aqui você vai me dizer assim, professor, eles compraram. Tá, eles compraram, mas eles quem? Vocês conseguem me dizer quem são eles? Quando eu digo assim, nós, que foi o exemplo que eu usei para vocês lá no sujeito oculto, quando eu digo nós, eu estou inclusa no meio desse nós. Então, eu consigo definir quem é esse nós, porque começa por mim. Eu estou dentro desse grupo nós. Aqui, quando eu digo assim, eles compraram, eles quem? Eu consigo dizer? Não, eu não consigo dizer. Então, aqui eu classifico como sujeito indeterminado, tá? E eu acabei de falar para vocês, sujeito indeterminado sempre vai estar na terceira pessoa do singular ou do plural. No caso aqui, terceira pessoa do plural, eles. Roubaram o meu celular. Mais uma vez, né? Eles roubaram. Quem roubou? Vocês sabem quem foi? Vocês identificou? Não, tá? Terceira pessoa do plural. Vendem-se livros usados. Vocês viram que eu acabei de mostrar para vocês essa regrinha aqui, verbo mais pronome se. Então, pronto. Quando a minha oração tiver essa sequência de verbo mais pronome se, eu tenho um sujeito indeterminado. Vendem-se. Quem está vendendo? Eu consigo identificar? Não, professor, eu não consigo. Então, o meu sujeito é indeterminado. Precisa-se de secretária. Mais uma vez, essa regrinha aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Verbo, pronome se, mais preposição. Aqui, ó. Precisa-se de secretária. Precisa, verbo, pronome se, de preposição. Então, essa sequência, né? Quem precisa? Não sei quem está precisando de secretária, professor. Então, eu não consigo identificar o meu sujeito. Então, aí eu classifico o meu sujeito como sujeito indeterminado, tá certo? Claro isso. Perceberam bem a diferença de sujeito oculto para sujeito indeterminado? Ótimo. Vamos continuar então. E aí, aqui a gente entra na classificação de oração sem sujeito, tá bom? Mas, professor, existe oração sem sujeito? Sim, existe sim. Vamos ver lá a definição de oração sem sujeito. Quando não se tem um sujeito possível, tá? Quando você não consegue, assim, classificar um sujeito possível dentro da oração. E aqui vocês vão ver três regrinhas aqui para vocês fazerem essa classificação de sujeito, de oração sem sujeito, tá bom? Então, aqui é a primeira. Verbos indicando o fenômeno da natureza. Então, quando vocês estiverem mediante a uma oração, aonde o sujeito vai ser um verbo da natureza, então ali vocês classificam aquela oração sem sujeito, tá? Fenômeno da natureza, oração sem sujeito, tá bom? Choveu muito em Fortaleza. Sujeito aí, choveu, tá bom? É um fenômeno da natureza. Então, não é um sujeito possível. Então, a gente classifica essa oração como oração sem sujeito. Nevou ontem. Mais uma vez aí, fenômeno da natureza. Então, você classifica oração sem sujeito, tá bom? E aí, nós temos outra classificação aqui para oração sem sujeito. Nós já vimos fenômeno da natureza e agora nós vamos ver
o verbo haver, tá? No sentido de existir. Então, quando a oração tiver o verbo haver no sentido de existir, de existência, tá? É um verbo impessoal, tá bom? Eu não consigo conjugá-lo em todas as pessoas, por isso que a gente chama de verbo impessoal, tá bom? E fica na terceira pessoa do singular, tá bom? Eu não consigo conjugá-lo nas outras pessoas. Então, houve gritos na rua. Lá fora havia algumas pessoas. Então, quando eu estiver diante de uma oração onde eu tiver o verbo haver nesse sentido de existir, né? Houve grito na rua, está existindo grito na rua, né? Ou então lá fora havia algumas pessoas, né? Tem a existência de pessoas lá fora. Então aí o verbo, nesse sentido aqui de haver, né, dentro da minha oração, eu classifico a minha oração como oração sem sujeito, tá certo? E vamos ver aqui mais uma definição. Os verbos fazer e haver, só que aqui o haver já não com o mesmo sentido aqui, de sentido de existir, mas o haver no sentido de tempo decorrido, de tempo passado, tá bom? Vamos ver aqui algumas orações. Faz anos que não a vejo. Então, fazer aí, né, de tempo, né, que faz anos que eu não a vejo, faz anos que eu não viajo, tá bom? Então, fazer aí no sentido de tempo, né, que já passou, decorrido. Morava no Rio de Janeiro havia muitos anos. E aqui o verbo havia, né, já nesse sentido de tempo passado, de tempo decorrido, tá bom? Então, mais uma vez aqui, fazendo esse resumo para vocês. Oração sem sujeito. Quando é que a minha oração vai ser sem sujeito? Quando eu vou ter verbos fenômeno da natureza, tá bom? Verbo haver no sentido de existir, de existência, ok? E os verbos fazer e haver em tempo decorrido, em tempo já passado, tá bom? Então, nesses casos, fenômeno da natureza, haver tempo, sentido de existir, fazer e haver com tempo decorrido, tempo passado, esses verbos dentro da minha oração, eu classifico a minha oração como oração sem sujeito, tá bom? No livro de vocês também vão ver essas definições bem claramente, tá? Na página 31. Então, vocês têm, além da minha explicação aqui dos meus slides, vocês também têm a explicação no livro de vocês, onde vocês vão conseguir fazer as atividades posteriormente. E aí, dando continuidade aqui, na página 31 também no livro de vocês, vem falando um pouco dessa concordância verbal. É o que eu já falei anteriormente para vocês no início da aula. Concordância verbal nada mais é do que a concordância do meu verbo com o meu sujeito. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo também necessariamente tem que estar no plural. Sujeito e verbo passeiam sempre juntos. Eles não podem passear por caminhos opostos, tá certo? Então, aqui, concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoas. E aí, aqui eu tenho duas definições. O sujeito simples e verbo, tá bom? O cachorro comeu toda a ração. Sujeito simples aí, cachorro, tá bom? O meu verbo comeu, concordando com o cachorro está no singular, o verbo também vai estar no singular, logicamente. Vamos aqui a outro exemplo. Eu fiz bolo de chocolate. Mais uma vez aí, né? Fiz, verbo concordando com quem? Com bolo, tá certo? Sujeito simples, sujeito no singular, verbo também no singular. Nós passeamos no parque. Nós aí já, sujeito, né, está no plural, logicamente, já que o meu verbo concorda com o meu sujeito, então o meu verbo também vai ter que estar no plural, ok? E aqui a outra definição é de sujeito composto e verbo. Vamos ver aqui. Joana e Carlos são melhores alunos. Joana e Carlos.
sujeito composto. Aí eu tenho dois sujeitos, eu tenho dois núcleos, tá certo? São aí, né, do verbo ser, está no plural, concordando com Joana e Carlos, melhores alunos. Melhores alunos também vai estar no plural, porque estão se referindo a Joana e Carlos. Então, sujeito composto, todo o resto da oração também vai concordar com o meu sujeito composto. Professores e alunos se reuniram. Mais uma vez, eu tenho um sujeito composto, porque eu tenho professores e alunos, tá? O meu verbo aqui, reuniram, no plural, concordando com os meus sujeitos, com o meu sujeito composto aí. O gato e o cachorro vivem brigando no jardim. O gato e o cachorro, sujeito composto aí, tá bom? Vivem, né, do verbo ser, também no plural, concordando com gato e cachorro, tá certo? Então, sempre, mais uma vez falando, o meu sujeito simples ou composto, ele sempre tem que estar concordando com o meu verbo, tá certo? E aí eu vou pedir para vocês, por gentileza, para vocês fazerem as atividades do livro de vocês, da página 29, tá bom? A 31, onde vocês vão ter também todas essas explicações que eu acabei de passar para vocês. Assim vai ficar muito tranquilo para vocês fazerem as atividades, tá bom? Um cheiro a todos, até a próxima aula.